E aí, segundo ano, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre paralelepípedos, né? Prismas retos, tá bom? Ou melhor, nossa aula 33 e 34, ele dá continuidade em prismas, tá bom? Só que agora nós vamos falar das particularidades, dos tipos de prismas que nós conhecemos, tá bom? Os dois principais, que são os dois primeiros, é o nosso paralelepípedo, tá? E o cubo, que é um dos mais conhecidos. Bom, por que eles são considerados prismas? Primeiramente, eles são poliedros, tá? São figuras espaciais que contêm arestas, vértices e faces, tá bom? O paralelepípedo, ele é um prisma, só que ele é um prisma reto. Professor, o que é um prisma reto? É quando as arestas desse desenho, dessa figura espacial, elas formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? Sendo classificados como um prisma reto, tá? As bases são retangulares, tá? Se a base é retangular, significa que todas as faces também são retangulares, tá bom? Bom, também nós temos o cubo. O cubo também é um prisma reto, porque também as arestas formam um ângulo de 90 graus entre si, tá bom? Você pode observar que é um prisma regular. Professor, por que ele é um prisma regular? Porque ele tem todas as faces e todas as arestas iguais, tá bom? Em si, todas as arestas, que são todos os lados, são iguais, tá bom? Então ele é considerado como se fosse um prisma regular, ok? E também ele é um hexaedro regular, ou melhor, ele contém 6 faces regulares, tá bom? Contém 6 faces idênticas, ou melhor, são 6 faces quadráticas, ok? Bom, nosso paralelepípedo, uma figura espacial, ela contém algumas características. Quem são essas características? Nós temos aqui uma área total, bom, nós temos a diagonal e nós temos o volume dessa figura, tá bom? Bom, nesse caso aqui, a diagonal, ela liga dois pontos extremos, tá? Opostos. Você pode observar que esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto A, ele está na face superior e aqui está na face inferior, ponto B. Tá bom? Então, essa é a nossa diagonal, tá? Então, você pode observar que essa diagonal, como é que eu vou calcular ela? Essa diagonal, ela vai ser a raiz quadrada das arestas, tá? No caso, a aresta, no caso A, o A, na verdade, é a maior. Nós temos a aresta C, que é a menor, e nós temos a B, que é a altura dele. No caso, nessa face que ele se encontra, tá bom? Você pode perceber que a face AC é a nossa base. Lógico, qualquer uma dessas faces aqui pode ser uma base. Por exemplo, se a face BC ela for a base, a aresta A se transforma numa altura, ok? Então fica A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Dentro de uma raiz quadrada, você encontra a diagonal desse paralelepípedo, tá bom? A área total é, na verdade, a somatória da área de todas as faces, tá? Lembrando que nós temos duas faces idênticas, duas faces paralelas para essa figura. Nós temos, por exemplo, vou chamar de face 1. Bom, a face 1 é a face BC, B vezes C, BC, que são essas duas faces, a de frente e a de trás. A face AC, eu vou chamar de face 2, A vezes C. E a face 3, que são essas faces, essa da frente, a dianteira, e a lá de trás, né? No caso, é a face AB. Eu vou chamar de face 3. Tá? A vezes B. Então, a somatória da área total, tá? Ou melhor, o cálculo da área total é a somatória dessas faces. Como eu tenho de duas em duas faces, então fica 2 vezes a face AC mais BC mais
AB, tá bom? Ou melhor, é a somatória da área de todas essas faces, só que multiplicada por 2, porque cada uma delas é dobrada, tá? Tem a de cima e a de baixo, a direita e a esquerda, que são as das laterais, a de frente e a de trás, tá bom? São faces idênticas, tá? E são paralelas. Então você pode perceber que a nossa área total, ela é regida por essa equação, tá? E o volume? O nosso volume é a área da base multiplicado pela altura. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu estou considerando B a nossa altura. Então fica o volume, é no caso A vezes C vezes B. Tá? Ou colocando na sequência, fica A vezes B vezes C. A vezes B, né? Se essa face aqui for a base, o C é a altura. Então fica A vezes B vezes C, tá? Que é o volume desse paralelepípedo. Lembrando que o volume de um prisma é a área da base multiplicado pela altura dele, certo? Então, nosso paralelepípedo, o volume dele é dado por quem? É dado por A vezes B vezes C, certo? Ou melhor, é o produto das suas arestas, tá? Essa aqui, pessoal, é a relação do nosso paralelepípedo. A área total, a diagonal e o volume dessa figura, tá bom? Bom, você pode observar que aqui no cubo, ele é um hexaedro regular. Então, para você calcular uma área total, um volume, para você calcular uma diagonal, você possui equações menores, são mais reduzidas. Tá bom? Professor, como é que vai ficar as equações para o nosso cubo? Primeiro, nós temos aqui a área total, tá? A nossa diagonal e o nosso volume. Tá? Como todas as arestas são iguais, nós temos equações mais simples. Como? A área total, como são 6 faces, então fica 6 vezes A ao quadrado. Lógico, a área de cada face, todas as faces aqui, a área fica A ao quadrado. Como são 6 faces, então fica 6 vezes A ao quadrado, ok? A nossa diagonal. Nossa diagonal, na verdade, ela vai ficar quem? Ela vai ficar raiz de 3 vezes A ao quadrado, né? É como aqui, olha, é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Como, na verdade, as arestas são todas iguais, fica A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Fica 3 vezes A ao quadrado, na verdade, fica A raiz de 3. Tá bom? Essa é a fórmula da nossa diagonal, tá? Quem é o volume? O volume é muito simples. O volume desse cubo fica A ao cubo. Tá? Como as arestas são todas iguais, então você eleva uma delas ao cubo, você encontra o volume dessa figura geométrica, tá bom? Muito simples, não é? Lembrem-se que as unidades podem estar elevadas ao quadrado ou ao cubo, identificando uma área ou um volume, tá bom? Bom, se baseando aqui em todas as características, nós vamos resolver algumas questões, tá? Então, o que vai acontecer? No nosso próximo quadro, tá bom? Eu já venho com vocês para que a gente possa resolver algumas questões da nossa apostila, tá? Para que você tenha uma ideia de como aplicar essas equações, tá certo? Então não sai daí não, volto já já, valeu! E aí pessoal, voltamos, não é? Bom, nós retornamos agora para a gente calcular ou a gente trabalhar algumas questões, alguns exemplos do nosso capítulo 33 e 34, tá bom? Bom, nós vamos resolver algumas questões para que você tenha uma ideia de como se aplicar esse conhecimento, tá? Nossa primeira questão fala o seguinte: Marcos precisa transportar uma peça de 3 metros de comprimento. Ele procurou uma transportadora que apresentou como opção os seguintes modelos de veículos, né? Bom, quando eu falo de modelos, na verdade, a nossa primeira questão aqui, tá? Ele vai falar desses modelos aqui através das suas metrias,
tá? Das suas arestas. Por quê? Porque na verdade a gente vai transportar essa peça em um carro, ou em um caminhão, em um furgão, que na verdade ele precisa ter pelo menos um comprimento máximo. Nesse caso, como eles são formados como paralelepípedos, então eles precisam ter uma diagonal, né, máxima, ou maior do que 3 metros, tá bom? Bom, nesse caso aqui, o nosso modelo 1, ele tem as dimensões 1 metro por 2 por 1, tá? São as dimensões do nosso primeiro automóvel. Bom, o nosso modelo M2, ele tem as especificações 2 por 2 por 1 metro, ou melhor, 1,1 metros, tá bom? O nosso modelo 3, as especificações são 1,8 por 2 por 1,8, ok? E o nosso modelo 4, né, que é o maior modelo que nós temos aqui, as especificações é 2,8 metros por 2 por 2, tá bom? Então, esses dois modelos são carros, são caminhões que o baú ou o transporte que eles têm é um formato de paralelepípedo, tá? É um paralelepípedo reto. Então, se você imaginar, nós temos um caminhão baú, ou um carro baú, ou um furgão, onde seu modelo de transporte é um paralelepípedo, tá? Então, você pode observar que esse carro aqui, ou esse caminhão, ele vai ter um furgão, tá? Onde ele vai ter uma diagonal, que é a distância entre os extremos, no caso entre o ponto A na primeira face e o ponto B na segunda face, tá? Na face paralela. Então, se você imaginar, nós temos uma distância máxima, tá? Então, essa viga de 3 metros, ela pode ser colocada nessa diagonal. Então, o interessante é que a diagonal, ela tem um valor maior ou igual a 3 metros, que é o comprimento dessa viga, tá bom? Que eu vou colocar atravessado aqui nesse caminhão, ok? Bom, vamos analisar os modelos? Cada modelo aqui tem a sua especificação. Então, vamos calcular a diagonal 1. A diagonal, como é que eu calculo essa diagonal? Na verdade, a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Então, por exemplo, essa diagonal 1 aqui, essa primeira diagonal vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Então, a diagonal do nosso primeiro modelo, tá? Que é esse carrinho menor aqui, vai ficar a raiz de 6. E a raiz de 6 é um valor menor do que 3 metros, tá bom? Então, o meu primeiro modelo, ele não serve, tá? O primeiro modelo não serve, porque a diagonal dele, que seria o maior comprimento interno contido nesse paralelepípedo, é menor do que 3, tá? Então, ele não serve para transportar essa viga. Bom, o modelo 2. Vamos calcular a diagonal 2? Vou calcular aqui embaixo. A diagonal 2 vai ficar como? A diagonal 2 fica 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1,1 ao quadrado. Então, essa diagonal 2 aqui, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar 8 mais 1,21. Vai ficar a raiz de 9,21. Isso aqui é um valor
maior do que 3. Tá? Essa raiz aqui é um valor maior do que 3. Então, o meu segundo modelo, ele serve. Tá bom? Ele vai servir para transportar essa viga. O meu terceiro modelo, professor, a partir do terceiro e do quarto modelo, nós temos valores maiores. Tá? 1,8, 1,8 e 2. Então, se você aplicar isso aqui na fórmula da diagonal, o nosso terceiro modelo e o nosso quarto modelo também, eles vão servir, porque são comprimentos bem maiores, tá? Isso aqui, a diagonal, vai dar valores bem maiores do que 3, tá bom? Então, a nossa diagonal 3 vai ser um valor maior do que 3, e a nossa diagonal 4 também vai ser um valor maior do que 3. Então, o nosso modelo 1 não serve. O modelo 2, o modelo 3, o modelo 4, eles vão servir. Tá? O Marcos pode escolher entre o modelo 2 e o modelo 3. Então, a questão fala o seguinte. A peça pode ser transportada em qualquer posição, desde que caiba interiormente no baú do veículo. Considerando apenas o comprimento da peça, os modelos de veículos que Marcos pode escolher para fazer esse transporte são o modelo 2, o 3 e o 4. Então, nossa única alternativa que cita o 2, o 3 e o 4 é nossa alternativa letra B. Tá bom? Nós podemos escolher o modelo 1, tá? Ele não vai servir, mas o modelo 2, o 3 e o 4, eles vão servir, tá? Então, a nossa letra B, ela fala do modelo 2, o modelo 3 e o modelo 4. Ok, pessoal? Bom, muito simples, né? Só você aplicar as equações. Na nossa segunda questão, ela já é também mais específica, tá? Nós vamos trabalhar na nossa segunda questão já os elementos, só que todos eles, tá bom? Nossa segunda questão, ela fala o seguinte. Bom, um novo suco será vendido em caixinhas, com formato de paralelepípedo retângulo, de dimensões 5, 5 e 12. Então, imagine uma caixinha de suco, bom, onde as dimensões, tá? Aqui nós temos uma caixinha, vamos desenhar aqui um paralelepípedo. Então, essa caixinha de suco aqui, tá bom? Suas dimensões são 5 centímetros, tá bom? A lateral também é 5 centímetros e a sua altura é 12, bom? 5 por 5 por 12, tá? É um paralelepípedo reto. Ela fala o seguinte, para calcular o custo total unitário do produto, devemos considerar o custo do suco e o custo do material utilizado na fabricação da caixinha, né? Que no caso é 20 centavos, tá bom? Esse material. Bom, o custo do litro do suco é R$3. Então, o litro desse suco aqui, ele vai custar R$3, ok? Aí fala o seguinte, o custo do decímetro quadrado do material, tá bom? O decímetro quadrado ele vai custar 20 centavos. Então, o decímetro quadrado ele vai custar 0,2, né, reais ou 20 centavos de real. Admita que a quantidade de suco correspondente, né, ela vai ocupar todo o volume da caixinha. Qual é a área total em decímetros quadrados da caixinha de suco? Tá bom? Em decímetros quadrados. Então, eu tenho que transformar isso aqui em decímetros. Para você transformar, você divide por 10. Então, na verdade, as dimensões são 0,5 decímetros por 0,5 por 1,2 decímetros. Tá bom? Essas são as dimensões dessa caixa, calculando em decímetros, tá bom?
Na nossa letra A, ela quer a área total. Então, a área total vai ficar 6 vezes. 6 vezes. Você vai multiplicar, na verdade, as faces, né? As arestas encontrando a área das faces. Então, vou colocar o que aqui? Vai colocar as faces laterais, 5 vezes, no caso 0,5 multiplicado por 1,2. No caso aqui eu vou multiplicar por 2, desculpa. Bom, mais 5 vezes 5, que são as faces superior e inferior. No caso fica 0,5 vezes 0,5. Mais a face da frente com a face de trás. No caso fica o quê? 0,5 multiplicado por 1,2. Então, nossa área total vai ficar 2 vezes. Aqui dentro, essa multiplicação vai ficar 0,6 mais 0,25 mais 0,6. Tá? Então, a minha área total fica 2 vezes 1,45. No caso aqui, a nossa somatória fica toda 1,45. Então, a área total vai ficar 2,9 decímetros quadrados. Tá bom? É a área total dessa caixinha de suco. Nossa letra B fala o seguinte. Letra B. O custo do material da caixinha. Bom, cada decímetro quadrado dessa caixinha custa 20 centavos. Então, o custo vai ficar o quê? Vai ficar 2,9, que é a área total da caixinha, multiplicado por 0,2, ou 0,20 centavos, tá? Então, esse custo, ele é igual a 0,58 centavos de real. Cada caixinha de suco vazia, tá? Custa 58 centavos, tá bom? Letra C. Nossa letra C pergunta o seguinte: qual é o volume em litros dessa caixinha de suco? Né? Bom, o que seria o volume? O volume é só você multiplicar o valor das arestas. No caso, vai ficar o quê? Como eu vou calcular em decímetros cúbicos, tá? Vai ficar 1,2 multiplicado por 0,5 multiplicado por 0,5. Tá bom? Isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar 1,2 multiplicado por 0,5, fica 0,6, tá? 0,6 multiplicado por 0,5 fica 0,3 decímetros cúbicos. Tá bom? Esse é o nosso volume. Bom, letra D. Lembrando, pessoal, que esse decímetro cúbico aqui é o valor do litro, né? Então, isso aqui, olha, isso aqui vai ficar 0,3 litros ou 300 ml, tá? Letra D. Qual é o custo do suco? Bom, para encher essa caixinha de suco, eu vou ter um custo. Então, a nossa letra D, eu vou utilizar 0,3 litros. E o custo do litro é R$3, tá bom? Então vai ficar o quê? O custo do suco vai ficar 0,3 multiplicado por 3, tá bom? Então significa que esse custo vai ficar 0,9 centavos ou 0,90 centavos de real, ou melhor, 90 centavos de real, tá bom? E na nossa letra E, quer que você calcule o custo total. Bom, na nossa letra E, o custo total vai ficar o custo da caixa, tá bom? Que é 0,58, mais o custo do suco, que é 0,9, que no caso é 90 centavos de real, tá bom?
Então, na verdade, o custo total desse suco vai ficar em R$ 1,48, tá bom? É o custo total dessa caixinha de suco, tá bom? Você pode observar que eu trabalhei vários itens aqui de um paralelepípedo, tá bom? Então, na nossa próxima aula, a gente já vem trabalhando outros tipos de prismas, tá? Nesse caso aqui, essa foi a nossa aula 33 e 34, tá bom? Nossa próxima aula é a 35 e a 36. Nós vamos trabalhar com prismas regulares, tá bom? Prismas regulares que são formadas por figuras regulares, tá bom? Aí, nossa próxima aula, a gente continua resolvendo mais questões e passando nosso conteúdo para frente, ok? Então, pessoal, até a próxima aula e valeu!